No estado de Rondônia, a cerca de 660 quilômetros no sentido sudoeste a partir da capital Porto Velho, está localizado o município de Chupinguara. Chupinguara foi fundada na década de 1980 a partir de uma massiva migração de pessoas que viam na expansão agrícola e pecuária vivida pela região à época uma oportunidade de melhoria de vida. Com o passar dos anos, a localidade foi desenvolvendo independência política, sendo emancipada no ano de 1995. O nome Chupinguara tem duas possíveis origens. Uma delas seria a partir da origem indígena da palavra, que significa Rio Vermelho, em referência aos conflitos fundiários que os povos nativos da região enfrentaram. A outra remete a uma referência ao pássaro chupim, que, segundo dizem, era encontrado em abundância na região. No ano de 2008, de modo a melhorar o fornecimento de energia elétrica regional, foi dado início à construção da pequena central hidrelétrica Cascata Chupinguara, instalada no rio Pimenta Bueno, a cerca de 7 km do centro da cidade de Chupinguara. Para a instalação, foi necessário realizar estudos relacionados às demandas do licenciamento ambiental. No decorrer das pesquisas, foram identificados 13 sítios arqueológicos nas proximidades do reservatório. Dentre eles, 6 estão em locais distantes do empreendimento e, como não seriam impactados pelas obras, foi feito apenas o registro e a sinalização de tais sítios. Outros 6 sítios arqueológicos foram escavados, tendo seus materiais encaminhados para um laboratório de análise. Em seguida, foram encaminhados para uma reserva técnica do Museu de História Natural Casa Dom Aquino, no estado de Mato Grosso. Atualmente, o material encontra-se em processo de transferência para o Laboratório de Arqueologia da Universidade Federal de Rondônia. Um dos sítios apresentou grande riqueza arqueológica, entretanto, não pôde ser efetuado seu resgate. Os vestígios nele presentes fazem parte da paisagem natural, desse modo, retirá-los traria perdas ao meio ambiente e à paisagem local. Infelizmente, não foi possível identificar a idade desse sítio arqueológico. Porém, os indícios apontam para sua origem em período pré-colonial, antes do ano de 1500, ou seja, anterior à chegada dos colonizadores no Brasil. Caso você caminhe às margens do rio Pimenta Bueno no local desse sítio, vai notar a presença de rochas com marcas geométricas. Por que, por quem e para que foram produzidas? Elas são vestígios de um passado indígena muito distante. Essas marcas foram produzidas há cerca de 10 mil anos antes do nosso tempo, pelos primeiros habitantes de onde é o município de Chupinguara. Seus hábitos eram bastante diferentes dos nossos. Eram caçadores-coletores, ou seja, sobreviviam através dos alimentos que obtinham por meio da caça e pesca e da coleta de alimentos vegetais. Pelo que apontam as pesquisas, em períodos mais recentes, por volta de 2 mil anos atrás, chegaram nesse território os grupos ceramistas. Ainda não sabemos se esses povos tinham alguma ligação com os caçadores-coletores. Sabemos que os grupos ceramistas tinham hábitos diferentes dos caçadores-coletores, pois além de caçar, pescar e coletar frutos e raízes, também já possuíam conhecimentos necessários para plantar e cultivar diversos tipos de alimentos, tais como milho, mandioca, entre outros. Com esses vegetais, poderiam produzir alimentos como a farinha, a tapioca e o mingau. Naquela época, precisavam produzir suas próprias ferramentas e utensílios. Por conta dessa necessidade, surgiu a cerâmica. O mais provável é que, primeiramente, tenham surgido vasilhames feitos com argila em seu estado natural, secada ao sol e, posteriormente, com argila queimada. Além da cerâmica, nesse período também surgem as ferramentas líticas, produzidas a partir do polimento exercido nas rochas. Para polir a rocha e se obter o formato desejado, é necessário esfregar a rocha a ser polida em outra. Esse atrito constante molda o objeto que está sendo produzido e acaba deixando marcas na rocha utilizada para se fazer o atrito. Produzir essas marcas com alguma finalidade na rocha maior não era a intenção daqueles que produziam a ferramenta polida. Entretanto, permanecem nas rochas e são chamados de polidores. Em Chupinguara, os polidores encontrados apresentam formas diversas, como as arredondadas, chamadas de bacias de polimento, as ovaladas, chamadas de amoladores, e também em forma de estreitos filetes, chamados de afiadores. Os polidores encontram-se tanto na margem do rio, como também submersos em suas águas, e podem ser vistos ou não, dependendo do nível da água do rio, que varia nos períodos de chuva ou estiagem.
Juntamente com os polidores, foram encontrados diversos machados polidos, inteiros e fragmentados, de tamanhos e formas variadas, assim como peças que provavelmente foram utilizadas como triturador de alimentos, também conhecido como quebra-coquinhos. Essas marcas nas rochas testemunham o desenvolvimento social dos grupos que viveram na região de Chupinguaia há pelo menos cerca de 1.300 anos. Dessa forma, constituem parte do nosso patrimônio arqueológico e devem ser preservadas para que as futuras gerações possam também conhecer este bem cultural deixado a nós pelos primeiros povos chupinguaienses.